Obrigado, meu amigo presidente Salvador Ribeiro, colegas vereadores, amigos que nos assistem pela TV Câmara, um bom dia. Presidente, hoje, como os colegas subiram aqui na tribuna e falaram sobre um dia que é especial, que é o dia do professor, na verdade, eu acho que nessa casa deveria, como falou o vereador Antônio Pérez, que me cedeu o espaço dele nessa tribuna, fazer uns eventos, como a gente faz eventos para tantos outros eventos, em homenagem ao professor. Eu acho que só em homenagem também teria tirar algumas pautas que os nossos professores da rede municipal gostariam de ter, com pagamento do piso, com melhores condições de trabalho, como uma escola melhor. Fala em escola, meu presidente, pois acredito que a escola é o grande motor do desenvolvimento e das mudanças que o nosso Brasil precisa. Mas não existe escola sem aluno e não existe escola sem professor. Acompanhamos agora de perto uma realidade onde o governo do Estado parcelou o salário dos professores, onde uma boa parte dos professores, presidente Salvador Ribeiro, ia a pé para a escola, pois não tinha dinheiro para pagar o transporte. Casos de professores que tiraram algum empréstimo para poder pagar as contas, isso é uma realidade de uma boa parte dos professores da rede municipal e estadual de ensino, que tiraram empréstimos para poder pagar, muitas vezes, a escola, o curso dos filhos, ou até mesmo um simples exame médico, e pela situação do parcelamento das contas, muitos desses professores sequer tinham dinheiro para poder comprar o alimento diário para eles e para suas famílias. Então, neste momento, que nós estamos comemorando o Dia do Professor, na verdade, é o dia do herói que consegue, com todas as dificuldades, ainda estar na sala de aula, dando carinho e atenção aos alunos. Muitos desses professores, e aqui cito a minha irmã como um exemplo, ela é professora, ela é amiga, psicóloga e muitas vezes até mãe daquela criança que não tem. Muitas vezes o professor, e está aqui o professor Adinho, que pode salientar isso diversas vezes, que já deve ter feito, tenho certeza disso, pela pessoa que eu conheço, o professor Adinho, tirar dinheiro do bolso para poder comprar um tênis para aquele aluno que não tem. Ou muitas vezes tirar dinheiro do bolso para dar um alimento para aquela família que não tem. E essa é a realidade dos professores da nossa rede municipal e estadual de ensino, que tem que muitas vezes fazer o que o Estado e o que o governo não faz. Cito aqui a minha irmã, pois diariamente eu vejo a minha irmã fazendo uma função o qual não seria dela, professor Adinho. De se preocupar, muitas vezes, com a situação doméstica da família, daquela criança, e muitas vezes já vi minha irmã chegar em casa com choro nos olhos, chorando, com lágrimas nos seus olhos, porque muitas vezes o aluno foi espancado em casa, ou o aluno não tinha o que comer, ou o aluno viu a agressão física da família, e isso é uma realidade que dentro da escola acontece diariamente. Uma parte, com muita honra, ao professor Adinho. Por favor, presidente. Professor Adinho, uma parte. Obrigado, presidente. Eu estava ilhado, não estava conseguindo chegar aqui, mas eu te agradeço uma parte, Rafael. A escola, há muito tempo, deixou de ser o segundo lar da criança e passou a ser o primeiro. A partir do momento que houve uma modificação na sociedade, que a mulher começou a ter que trabalhar, a grande maioria das vezes a escola assume o papel de educar na integralidade. Tá? Não é só repassar conhecimento, mas sim viver, participar da vida do aluno diretamente. Então, o professor é um psicólogo, como tu disseste, é quase um mágico, porque além de educar os seus próprios filhos, ele acaba tendo que educar o dos outros, muitas vezes sem ter o respaldo dos pais desses alunos. Então, eu quero cumprimentar meus colegas professores,
porque a gente vê que cada vez mais essa profissão ela tende a desaparecer, por incrível que pareça. Hoje já há uma falta de professores no Brasil, perto de 30 mil professores. Eu estou falando do ensino básico, tá? E isso é uma coisa que tem que se preocupar. Tá? Eu vivo dizendo que quem está no terceiro ano do ensino médio e ousa dizer que vai fazer alguma faculdade relacionada com magistério, quando chega em casa, via de regra, os pais dizem: mas meu filho é tão inteligente, vai ser professor. Então, relata muito claro o que os pais, o que a sociedade acham da função de educar na prática. Quando é com seu filho ser professor, não, procura qualquer outra função, porque professor não dá. Obrigado, vereador. O senhor relata muito bem a realidade do dia a dia do professor, da rede municipal e estadual de ensino. E quando a gente fala alguns debates sobre educação, a gente vê filósofos na educação que faz mais de 10, 20, 30 anos que não põem o pé na sala de aula. A gente vê educadores falando e palestrando sobre educação básica, que ele não sabe qual é a realidade hoje, dentro de uma sala de aula. Ficou no discurso. Muitas vezes os defensores da educação ficam no discurso. São doutores, pós-doutores na área de educação, mas que não sabem qual é a realidade hoje dentro da escola. E a escola, na verdade, hoje não é nem um pouco atrativa. Cada vez mais professores sendo agredidos na sala de aula, professores procurando psicólogos, psiquiatras para poder se tratar. A realidade é essa. Os professores estão cansados e, neste momento, licença de saúde cada vez mais aumentando. Professores que dão aulas em 3 turnos, um em cada canto da cidade. Vamos dizer em Pelotas, mas professores que dão aula em 3 turnos. E final de semana, meu amigo, é corrigir provas, preparar aula, preparar trabalhos. E essa é a realidade da escola e do dia do professor de hoje. Tomara que daqui a uns anos, eu tenho certeza que pelo menos boa parte desse parlamento tem um comprometimento com os professores, independente de bandeira partidária. Nós precisamos trabalhar mais, mas efetivar o trabalho. Aquela promessa de que a educação é importante, só ficou nesse discurso. Precisamos ir para a prática. E para a prática, a primeira coisa é pagar bem o professor. Depois a gente começa a ver a estrutura da sala de aula, condições de trabalho, e aí a gente começa a falar realmente o dia do professor. E hoje, dia do professor, não podia de relatar uma pessoa importante na minha vida. Na verdade, são 2 pessoas importantes na minha vida. Um é a minha primeira professora Jean, que eu tive a honra de encontrar ela 2 semanas atrás, a professora Madelaine, que deu aula para mim toda a minha primeira série. E a gente, encontramos ela, e coisa boa, aquelas professoras, que foi a primeira professora que foi marcada o resto da vida. Então, um professor, com certeza, fica marcado no resto da vida do aluno. E eu tenho um carinho muito grande, a professora Madelaine, que foi a minha primeira professora, amiga, me incentivou a estudar, estendeu a mão, me ensinou a fazer a primeira letra, o primeiro número. Naquela época não tínhamos, como é hoje, já os pais ensinando, né? Então, parabéns à professora Madelaine, muito obrigado pelo tempo que se dedicou a mim, obrigado por me ver de uma forma chegar aqui nesse parlamento, porque se não fosse a senhora me dar esse início, eu não estaria aqui hoje nesse parlamento. Muito obrigado, professora Madelaine, e também parabéns a uma grande mulher, hoje na minha vida, uma mulher que tem 1,45 m de altura, mas é a mulher mais forte e guerreira do mundo que eu conheço, que é minha mãe, Yara Amaral, que está de aniversário hoje. Parabéns, minha mãe, uma honra ser seu filho e que eu possa cada vez mais, no mínimo, tentar chegar perto das expectativas que criou para mim. É uma honra e eu hoje sou a pessoa que sou, graças, com certeza, ao amor que sempre me deu. Obrigado, dona Yara Amaral, por ter segurado toda a barra junto comigo e minha família. Obrigado.